Então sejam bem-vindos, meus amigos, aí para mais um momento de reflexão no nosso projeto de reavivamento, né? Projeto Reavivar da nossa comunidade de São Mateus aqui de Cachoeirinha, em que nós estamos olhando aos temas aí bíblicos aí das doutrinas, né? Especialmente aqueles temas que são abordados dentro do nosso catecismo menor de Lutero e mais alguns outros temas que estamos agregando aí também nessa jornada de estudos. Então vamos aí começando com o momento de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te buscamos nesse momento, pedindo que tu estejas com cada um de nós, que abra o nosso coração, a nossa mente, nosso entendimento para o estudo que vamos ter agora, para que essa palavra possa chegar em cada um de nós como semente em terra boa. Que nosso coração esteja preparado para receber essa palavra e nós possamos assim nos fortalecermos também hoje no tema da oração, pensando especialmente sobre o Pai Nosso. E possamos ter a compreensão e possamos deixar que esta compreensão oriente também a nossa vida em todos os momentos. Concede-nos essa graça em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Então esse é o nosso tema que nós temos aí para esse momento agora de estudo, que é o tema do Pai Nosso. Uma abordagem, então, a partir das reflexões de Martinho Lutero, sobre esse tema a gente vai buscando uma compreensão um pouco mais aprofundada também para nós, revermos aí um assunto que muitos de nós já estudamos muitas vezes, né? Já passamos lá pela instrução de confirmandos, já olhamos para isso e agora a gente tem a oportunidade então de retomar esse assunto aí. Primeiro então, falando sobre a oração, né? Já que o tema o Pai Nosso é uma oração, nós vamos primeiro fazer uma introdução aqui sobre esse tema, né? Da oração. A oração, então, ela é uma parte do nosso culto a Deus, né? A gente tem aquela ideia de culto não reduzida ao ritual de celebração que acontece lá no final de semana dentro da igreja, mas culto como sendo aquela atitude, né, de vida que se espalha por todos os nossos ambientes, tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a ideia de culto, quando eu uso esse termo aí com vocês. Então a oração faz parte desse culto a Deus, que é esse respeito a Deus, né? É aquilo que nós trazemos a Deus como sentimentos e desejos também, né? Então essa é a ideia desse sentimento, desses desejos que são formatados ou formalizados aí na presença de Deus. A oração tem a ver com um ato de confiança diante das promessas de Deus, de cuidado, amor e proteção. A gente ora porque a gente confia, a gente sabe que Deus está nos ouvindo e por isso que a gente conversa com Deus, né? Essa é uma atitude preliminar da oração, né? Não vai conseguir fazer uma oração se não acredita que Deus está aí contigo. Nós podemos também definir a oração como um ato de gratidão pelas bênçãos já recebidas. É aquela atitude de reconhecimento, né? De dar crédito a Deus pelo que a gente já recebeu. Então a gente busca a presença de Deus lá. A gente entende também a oração como um mandamento divino, né? Tem um texto lá bíblico que diz orai sem cessar. Isso é um imperativo, né? Que a gente tem da língua portuguesa que nos dá a ideia de um mandamento, né? Dá a ideia de uma ordenança. Deus então ordena a oração como parte prática da vida cristã, né? E é um ato de submissão à vontade de Deus. No momento que a gente ora, na nossa oração, a compreensão bíblica que nós temos da oração, que a oração não é uma ordenança a Deus. A gente não está ordenando a Deus, a gente não está mandando Deus o que ele tem que fazer, mas é um ato de submissão a Deus. A gente está pedindo a Deus, a gente está se entregando na presença de Deus e sempre concluindo, como Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Essa é a ideia. Então essa submissão aí é a característica da oração. Sobre a oração ainda, a gente tem então alguns textos bíblicos para compartilhar aí. E esse texto bíblico, por exemplo, de Mateus capítulo 7, ele é bem apropriado para a gente entender esse assunto, quando ele diz lá: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Então isso aí tem tudo a ver com a oração, que é esse exercício então, né? De pedir, buscar, bater na porta de Deus aquilo que nós precisamos entregar para Deus como nossos pedidos. Em Tessalonicenses, no capítulo 5, na primeira carta, Paulo diz assim:
Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por vocês estarem unidos com Cristo Jesus. Então, o fato da gente estar com Cristo, a gente vai ver de Cristo já um exemplo que Cristo fazia muito uso da oração. Ele conversava muito com o Pai a respeito daquilo que ele estava por fazer. E essa atitude dele é uma inspiração. Então, por isso Paulo diz, orem sempre e sejam sempre agradecidos também. A oração tem a ver com promessa. A gente ora porque Deus prometeu algumas coisas para nós. Em Isaías capítulo 5 diz assim, ó, antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. E antes mesmo que acabem de falar, eu responderei. Essa é uma promessa de Deus. Já uma promessa gratuita, né? Vocês façam, mas eu já vou dizer para vocês que eu vou estar aqui para ouvir. E eu vou estar aqui pronto para atender. Antes que vocês terminem o pedido de vocês, eu já estou pronto para atender. Né? Isso é o que diz em Isaías 65. Né? Essa é uma promessa de Deus. Então podemos levar a Deus com confiança tudo aquilo que nós desejamos, a certeza de que Ele está ali para nos ouvir. Aí vem uma pergunta, a quem que a gente ora, afinal? Né? Para quem que a gente pode dirigir a oração? Em Mateus capítulo 4, diz assim, as Sagradas Escrituras afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Essa foi uma frase falada para Jesus quando o diabo estava lá com Jesus, querendo seduzir Jesus, querendo tentar Jesus para algumas coisas que não estavam de acordo com o plano de Deus. E Jesus responde categoricamente, não, ore somente a Deus. Esse é o endereço da oração. Essa palavra de Jesus nos inspira para todos os momentos das nossas orações também. Ore somente a Deus e sirva somente a Ele. Esse mandamento divino, essa palavra de Jesus soa como um mandamento divino para nós, quando nós vamos pensar para quem que eu vou entregar a minha oração, a quem que eu vou orar. Né? Falando sobre onde orar, aí a Bíblia de novo nos auxilia. Em Mateus capítulo 6 diz assim, ó, mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então, isso é sobre o onde orar, né? Aqui tem um endereço, né? Ele fala aqui, vão lá para o quarto de vocês. O que quer dizer isso? É que a oração é uma coisa de intimidade, uma coisa minha com Deus. Não é que Deus não aceita a oração feita em outros lugares, mas a ideia que a gente traduz aí é a ideia da intimidade. Eu não faço uma oração para me promover diante das pessoas, uma oração de uma falarada, de uma verborreia bonita, palavras bonitas, bem elaboradas e tudo mais. Isso que é oração bonita. Então muitas pessoas dizem para mim quando conversam comigo, eu não sei orar, eu não sei falar. A gente sabe, assim, todo mundo sabe falar, a gente conversa com Deus assim, como a gente conversa com outra pessoa, né? Essa é a ideia. É uma coisa de intimidade, de confiança, eu sei que Deus me entende como eu falo, né? Então a oração não é para a gente aparecer diante das outras pessoas, mas é para a gente se apresentar diante de Deus, e essa é a ideia que a gente tem aí. E aí, os discípulos viam Jesus orando muito, né? Jesus era um homem de muita oração. E a vida de Jesus funcionava, as coisas funcionavam na vida dele. E os discípulos logo perceberam que isso podia ser resultado dessa intimidade, dessa oração constante de Jesus com o Pai. Por isso que as coisas sempre davam certo. E aí os discípulos então vêm e perguntam para Jesus, você ensina a gente a orar? E Jesus, ok, sempre disponível, ok, eu ensino. E aí ele começa com a oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso é tipo uma oração modelo. Eu acho que é uma das orações mais curtinhas que tem, né? Até tem uma outra oração que Jesus faz que é super comprida, que é a oração antes dali da sua entrega, da sua morte na quinta-feira da paixão. Mas essa aqui é uma oração modelo, pequenininha, frases curtas, objetivas, e é impressionante a gente olhar para o Pai Nosso e ver que ele contempla exatamente e absolutamente todas as necessidades da nossa humanidade. Tudo está ali. Foram palavras escolhidas assim,
né, e formuladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos dão essa dimensão. Então agora a gente vai abrir um pouquinho essa oração para tentar entender um pouco aquilo que a gente fala às vezes tão rapidamente, né? A gente termina e fala, e já terminou o Pai Nosso. E a gente às vezes nem pensa sobre tudo aquilo que a gente está colocando diante de Deus através dessas palavras. Então Martinho Lutero de novo nos ajuda na compreensão dessa oração. Vamos pegar agora parte por parte, de acordo com o nosso catecismo lá. Diz lá, Pai Nosso que está nos céus. E Lutero sempre pergunta, o que significa isso? Vai ensinar agora para os teus filhos assim, ó. Deus quer atrair-nos com essas palavras para crermos que Ele é o nosso Pai de verdade. E nós somos seus filhos e filhas de verdade. Portanto, podemos pedir a Ele sem medo e com toda a confiança como filhos queridos ao querido Pai. É um estímulo a nós confiarmos no Pai, chegarmos ao Pai com a nossa oração pedindo, né, para Ele aquilo que nós necessitamos. O primeiro pedido, então, que tem... Agora vai ter uma sequência de pedidos, né? Aquela primeira frase é a introdução, né, de chamar a Deus de Pai. Agora vem os pedidos. O primeiro pedido é, santificado seja o teu nome. E aí, Lutero explica dizendo assim, o nome de Deus é santo por si mesmo, mas pedimos nesta oração que Ele seja santificado também entre nós. Deus já é santo, mas nós queremos que Deus seja santo para nós. Nós queremos que Deus seja santo na nossa vida, no nosso jeito de ser e viver. E por isso que a gente diz, santificado seja o teu nome. Nós queremos que aquela santidade de Deus chegue também a nós. E aí o Lutero pergunta lá, como é que isso acontece? E responde, quando a palavra de Deus é ensinada de forma clara e pura. E nós, como filhos e filhas de Deus, também vivemos uma vida santa de acordo com ela. Ajuda-nos para que isso aconteça, querido Pai do céu. A pessoa, porém, que ensina e vive de modo diferente do que ensina a palavra de Deus, desonra o nome de Deus entre nós. Guarda-nos disso, ó Pai Celeste. Então, santificar o nome de Deus tem a ver com o uso da palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, é dele, é sagrada. E a gente, usando essa palavra de Deus de uma forma correta, a gente está santificando. Não quero usar a palavra de Deus para aquilo que ela não serve. Não quero usar a palavra de Deus para o meu próprio benefício. Não quero usar a palavra de Deus para dar no olho do outro, para emparedar o outro, para julgar o outro, para condenar o outro. Não, esse é um uso inadequado da palavra de Deus. Não é? Então, isso não é santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus é deixar a palavra de Deus ser o que ela é. E anunciar ela assim como ela está, como ela é pura. Né? Ensinar a palavra de Deus de uma forma que ela seja preservada como uma palavra pura. O segundo pedido, ou a segunda petição que nós temos ali, então, é venha o teu reino. E aí, o Lutero pergunta, né? O que significa isso? E diz, o reino de Deus vem a nós por si mesmo, sem a nossa oração. Mas pedimos nessa oração que venha também a nós. O reino de Deus vem sozinho. Não, o reino de Deus é o poder de Deus dentro do mundo. Quando uma criança é batizada, o reino de Deus está vindo. Quando alguém está perdoando os pecados, o reino de Deus está vindo. Quando a palavra de Deus é anunciada, o reino de Deus está vindo. Quando um pai de família cuida bem da sua família por convicção de que ele é responsável por ela, como filho de Deus, o reino de Deus está vindo dentro daquela família. Quando você está lá sendo honesto no teu trabalho, o reino de Deus está vindo. Então o reino de Deus é essa palavra atuando nas escolhas e nas decisões das pessoas. E é isso que a gente pede, que venha sobre nós. Né? E como que isso acontece? Aí Lutero responde, quando o Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos, por sua graça, em sua santa palavra e vivermos em comunhão com Deus neste mundo e na eternidade. Então, olha só, nós ganhamos o Espírito Santo de Deus no nosso batismo. O reino de Deus veio. Nós fazemos parte do reino de Deus. Agora, vivendo pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ter todas aquelas marcas na nossa vida que estão lá escritas em Gálatas, que são os frutos do Espírito. Cada vez que nós estamos praticando aqueles frutos do Espírito, o reino de Deus está vindo. E nós estamos levando o reino de Deus através do nosso jeito de ser e de viver. O terceiro pedido que nós temos, então, é seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A boa e misericordiosa vontade de Deus é feita sem a nossa oração. Acontece.
mas pedimos nesta oração que ela seja feita também entre nós. O que Deus quer vai acontecer independente da nossa participação ou não. Só que nós estamos pedindo que a vontade dele, ela seja feita também por nós. Que nós também tenhamos essa preocupação de fazer essa vontade, de trazer essa vontade, de publicar essa vontade de Deus também através do nosso jeito de ser e de viver. Como é que isso acontece? Quando Deus desfaz e impede todo o mau conselho, o mau plano e vontade dos que não querem nos deixar santificar o nome de Deus e não querem que seu reino venha a nós. Vontades assim são a vontade do diabo, do mundo e de nós mesmos. E por outro lado, isso acontece quando Deus nos fortalece e mantém firmemente na sua palavra e na fé até o fim. Esta é a sua vontade boa e misericordiosa. Então, essa é a forma como a palavra de Deus é feita, como que ela chega até nós. Então, pode ser pelo fortalecimento da nossa fé para que possamos fazer o que é bom, e pode ser pela desmobilização daquilo que não presta, né? Quando Deus atua a fim de impedir aquilo que prejudica, aquilo que danifica, aquilo que causa prejuízo para a sua igreja e para o seu povo. Então, quando nós estamos pedindo seja feita a tua vontade, nós estamos pedindo isso, que Deus haja nessa dimensão de impedir o que é ruim e fortalecer e ajudar aquilo que é bom. Quarto pedido que a gente tem, então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o que significa isso? Deus dá o pão de cada dia para todos nós, mesmo sem o nosso pedido, inclusive para pessoas más. Mas pedimos nessa oração que Ele nos faça reconhecer isso e receber com gratidão o pão de cada dia. Então, aí está uma atitude de reconhecimento. É o que a gente está colocando diante de Deus. Eu quero e quero também ser reconhecido. Eu quero receber o pão e quero saber dizer muito obrigado por esse pão também. Então, esse pão ele vem, Deus nos dá. O pão não é apenas aquele pão que a gente come lá no café da manhã, no café da tarde, né? Pão tem um significado assim de elemento fundamental para a nossa sobrevivência. Felicidade, bem-estar, amizades, família, amigos, enfim, tudo é pão, é necessário para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência. Seja a sobrevivência física, seja a sobrevivência emocional, seja a sobrevivência espiritual. Tudo que atribui vida e qualidade de vida, nós podemos chamar de pão de cada dia. É isso que nós temos agora. O que significa o pão de cada dia? Tudo que se refere ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, roupas, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Tudo isso Lutero coloca como pão de cada dia, ou seja, a essência da nossa própria sobrevivência, nos dá hoje. É o que a gente pede para cada dia, que a gente tenha o suficiente para cada dia. E o quinto pedido então é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O que significa? Pedimos nessa oração que o Pai do céu não leve em conta os nossos pecados, nem por causa deles recuse os nossos pedidos, pois somos indignos das coisas que pedimos, nem as merecemos. Pedimos que Deus nos conceda tudo por graça, já que diariamente pecamos muito e nada merecemos a não ser castigo. Da mesma forma, queremos nós perdoar de coração e de boa vontade fazer o bem aos que pecam contra nós. Essa é a explicação de Lutero sobre o perdoa-nos as nossas dívidas. E o sexto mandamento, então, a sexta petição, e não nos deixes cair em tentação. E a explicação para isso é a seguinte: Deus não tenta ninguém, mas pedimos nessa petição que Ele nos proteja e guarde para que não sejamos enganados pelo diabo, pelo mundo e por nós mesmos, nem sejamos levados a outras crenças falsas de desespero ou qualquer outra grande vergonha ou vício. E pedimos que, mesmo sendo tentados, vençamos no final
e mantenhamos a vitória. Isto está dentro dessa ideia de não nos deixes cair em tentação. Tá? Sétimo pedido, mas livra-nos do mal. E sobre o significado dessa palavra, mas livra-nos do mal, nós encontramos o seguinte. Pedimos nessa oração, em resumo, que o Pai do céu nos livre de todos os males que afetam o corpo e a alma, os bens e a honra. E pedimos que, na hora da nossa morte, nos dê um fim bem-aventurado e nos leve, por graça, deste mundo para junto de si no céu. Livra-nos do mal deste tempo e também do mal eterno e nos conduz por caminhos de segurança. Essa é a presença de Deus. Deus está presente na nossa vida para nos dar proteção contra aquilo que ameaça a nossa fé. Mas livra-nos do mal é o pedido que nos leva nessa direção. E aqui vamos então concluindo agora o Pai Nosso com as palavras, essas palavras, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essas palavras, elas não fazem parte da oração original de Jesus. Jesus termina, mas livra-nos do mal, ponto. Amém. Essa palavra, essas palavrinhas finais aqui, que chama-se de doxologia, ela foi adotada pela igreja primitiva, a igreja cristã, lá no início, quando surgiu a igreja cristã, e eles fizeram como uma finalização litúrgica, que era usado sempre, cantada pelo pastor. Quando todo mundo fazia oração, o pastor cantava essas palavras finais. E isso foi incorporado pelo uso, acabou sendo incorporado, tanto que na Bíblia vocês vão ver que essa palavrinha ela está entre colchetes, porque ela não faz parte do texto original da oração original de Jesus. Mas nós usamos essas palavrinhas finais na nossa igreja. E Lutero diz o que significa então esse amém que a gente está dizendo aí. Devemos ter certeza de que esses pedidos agradam a Deus no céu e que Ele nos atende, pois Ele mesmo nos mandou orar assim e prometeu atender-nos. Amém, amém. Isso significa sim, assim seja. Então essa é a oração do Pai Nosso e que promove para nós a oportunidade de uma profunda reflexão sobre tantas coisas da nossa vida, tantos segmentos da nossa vida, tantos momentos da nossa vida cristã. Deus abençoe então essa palavra para todos nós. E aqui nós concluímos esse momento de estudo e a gente volta em outro momento com outro tema. Abençoado tempo para vocês de reflexão. Obrigado pela sua atenção. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoar, como nós a quem nos deve.
livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu